Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez a mais um episódio do nosso Creedcast. É muito bom ter você aqui conosco. E como sempre, eu já peço para você, mande e compartilhe esse conteúdo para quem você acredita que vai receber isso de uma forma muito legal, que vai agregar conhecimento. Então manda para o seu familiar, para o seu parente, para o seu amigo, aquele grupo de WhatsApp da empresa. Enfim, aproveite porque eu sei que é um conteúdo muito relevante, algo muito presente no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa cultura como igreja. Então eu quero que você aproveite e tenha essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre um assunto tão importante e relevante para nós, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre adoração. É um tema tão necessário e importante. Acredito que a gente tem muito para aprender ainda sobre esse assunto, mesmo a gente compartilhando um pouco já nas nossas comunidades locais, com pessoas, com os amigos. Eu sei que ainda é um conteúdo que a gente pode ir mais profundo e ninguém melhor do que trazer para essa mesa para a gente compartilhar um pouquinho. Nosso amigo Renan Miranda. Seja muito bem-vindo, meu amigo, mais uma vez aqui à nossa mesa. Obrigado, mano. Sempre uma alegria estar aqui, podendo falar um pouquinho do reino de Deus e sobre adoração, né? Que é algo que a gente vive e respira e faz parte da nossa rotina, especialmente aqui na Igreja Burn, né? No Ministério de Artes. E para mim é um prazer estar aqui. Que bom, que bom. Cara, assim, como eu mencionei agora há pouco, a gente pode aprofundar em muitas coisas, né? Quando a gente fala sobre adoração, né? E eu percebo que, às vezes, como durante muitos anos, na verdade, a igreja acabou tendo uma visão um pouco limitada em relação à adoração. Eu acredito que, claro que tem alguns anos onde a gente já tem compartilhado sobre que a adoração não se restringe apenas às quatro paredes, aquilo que a gente oferece aqui, mas é uma vida de devoção, é algo contínuo, né? Mas você ainda acredita que existem alguns estigmas, algumas coisas que acabam limitando ainda as pessoas a desfrutar e a viver uma adoração genuína? Sim, bem, primeiro, o conceito de adoração às vezes é muito deturpado, né, na cabeça das pessoas, por mais que hoje em dia já se fala muito, as pessoas têm costume já de... Eu ouço muito em workshops ou em pregações, as pessoas já costumam falar muito mais sobre a importância de adoração como um estilo de vida e não apenas como música, né, como era muito relacionado até um tempo atrás. Eu acredito que as duas coisas elas se mesclam, se misturam muito, porque de fato cantar em adoração a Deus, né, em expressão de adoração a Deus, precisa refletir o que na verdade você vive numa prática diária e na sua rotina. Então, as canções, elas são adoração a Deus, mas elas são adoração porque são validadas pela nossa vida, pela nossa crença, pela nossa fé e por aquilo que a gente vive de fato. Eu acho que talvez o grande desafio da igreja contemporânea é aproximar a realidade daquilo que a gente canta para aquilo que a gente vive, né? Fazer com que as nossas canções de fato reflitam a nossa vida. Muitas vezes a gente canta coisas assim belíssimas a Deus e sobre declarações que expressam o nosso coração de uma forma que a gente não está sentindo e não verdadeiramente vivendo. Então, imagina como isso chega para um Deus que é santo, 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 para um Deus que é a própria verdade, né? Ele é a verdade. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência de alinhar o que a gente canta, né? A adoração cantada na comunidade com a nossa vida, porque nós somos o culto, afinal. Nós somos a adoração, nós somos o culto racional, nossos corpos, né? E quando você fala, por exemplo, de que às vezes o nosso coração, a nossa expectativa, daquilo que nós cantamos não está alinhado com aquilo que a gente vive, até onde isso pode soar, por exemplo, eu tenho cantado isso, mas eu não tenho vivido, até onde isso soa, por exemplo, como uma hipocrisia, ou até onde isso sonha, eu declaro porque eu quero gerar isso no meu coração, quero que essa fé se instale a ponto de que eu viva aquilo que eu estou cantando. Como que a gente consegue discernir talvez esse crivo, né, de hipocrisia ou de uma atitude ousada de declaração de fé? Vale pensar que a hipocrisia é um pecado, né? Jesus ele combateu fortemente a hipocrisia. A gente percebe, né, nas conversas que ele tinha com os fariseus, com os saduceus, como ele batia de frente com essa galera por conta da hipocrisia que estava ali internalizada nas pessoas que queriam professar algo que era incompatível com a sua vida. Quando a gente fala de pecado, às vezes a gente relaciona muito com questões muito óbvias, como fornicação, adultério, roubo, mentira. Só que a hipocrisia, a incompatibilidade do que você vive com o que você fala,
é um pecado sério, assim, aos olhos de Deus, né? É algo que fere a santidade de Deus, porque fere a verdade de Deus. Então é importante que a gente aprenda a caminhar em verdade. O evangelho, a fé que a gente vive e pratica é um evangelho de luz, né? É luz para todos os povos, para as nações, a luz de Cristo que brilha em nós, e a luz ela traz todas as coisas à tona. Então é importante que essa luz revele a nós mesmos aquilo que a gente vive, e que num ambiente de adoração, por exemplo, a gente encontre na luz do evangelho uma percepção de quem nós somos diante daquilo que diante dessa exposição da palavra cantada. Então a palavra cantada ela vem também para expor as nossas práticas, para expor as nossas vidas. Por isso que é tão importante que as letras, né, de adoração sejam tão carregadas de verdades teológicas, verdades bíblicas, porque são palavras que de fato vêm para confrontar o nosso ego, para confrontar a hipocrisia que há dentro de nós e para nos transformar. De fato, eu também penso dentro dessa questão, e você até comentou sobre esse assunto. Eu lembro de uma vez de uma determinada igreja onde o Ministério de Louvor estava cantando uma canção, e após essa canção ser ministrada, o pastor subiu. E o pastor da igreja local, ele falou assim, olha, eu não quero mais que vocês cantem essa canção. E daí ele falou assim, porque aqui contém alguns perigos teológicos, onde talvez a gente não consiga se atentar ao poder deles durante o nosso dia. Porque a gente vem e canta isso aqui, e depois você carrega isso para o seu dia a dia. Você canta isso na sua casa, você canta isso enquanto está lavando sua louça, enquanto está fazendo as suas atividades do dia. E aquilo, conforme a gente vai cantando, a gente vai declarando, e a gente começa a gerar uma fé incorreta no nosso coração. Porque até a fé por si só, ela tem que ser uma fé correta também, uma fé que aponta para aquilo que é correto, aquilo que é prudente. E quando nós, às vezes, temos um leve desvio de fé, quando eu falo um desvio de fé, é crer de forma incorreta, às vezes isso reflete até mesmo na nossa adoração. Às vezes uma canção, uma adoração que deveria nos aproximar de Deus, nos repele dele. Porque às vezes nós olhamos e falamos assim, poxa, eu olho para um Deus tão santo, tão perfeito, eu não consigo me aproximar, porque isso apenas diz que eu sou pequeno e eu não posso nem mesmo chegar perto dele. Eu sei que a gente reconhece, né, de que, poxa, nós fomos aceitos, nós fomos lavados, nós somos remidos, nós somos co-herdeiros juntamente com ele. Quando a gente para pensar em todos esses cenários, realmente nós somos herdeiros com ele. Mas alguns pensamentos, algumas canções, às vezes acabam fazendo com que as pessoas tenham uma fé incorreta a respeito de Jesus, a respeito de si mesmo, a respeito daquilo que a Bíblia garante que nós somos. E isso acaba sendo um perigo muito grande. E acabam não adorando, né? Exatamente. Então, acaba repelindo, né, essas questões. E eu parei para pensar também, quando eu olho a questão da luz da palavra também, a Bíblia fala que Jesus ele estava sentado à mesa e de repente foi interrompido, né, juntamente com os discípulos, e foi interrompido por uma mulher que simplesmente chegou, quebrou ali o seu vaso, né, diante de Jesus, e ungiu Jesus, lavou os pés de Jesus, secou os pés de Jesus. E eu percebo que até foi uma adoração tão extravagante, tão genuína, na verdade, de que aqueles que estavam à mesa com Jesus o tempo todo, ou seja, em uma atitude, uma vida de adoração, criticaram a adoração de uma outra pessoa, né? Porque eles tinham um pensamento de que não, ó, a adoração que eu tenho vivido é essa, é assim que se faz, é assim que relaciona, é assim que... Mas eu acho incrível que aqueles que se assentavam à mesa de Jesus, eles não conseguiram entender o coração de uma outra pessoa que oferecia algo prudente, algo genuíno, né? E você vê aqui que os próprios discípulos acabam condenando aquela mulher. Fala assim, ó, não deveria ter feito isso, né? Por que ela não vendeu isso aí, deu aos pobres? E Jesus logo fala, por que vocês estão importunando ela? Por acaso ela não me fez uma coisa boa? Ou seja, e a adoração era naquele sentido, né, do prosquenos, de se prostrar e se lançar aos pés de Jesus. A Bíblia fala que o tempo todo ela ficou ali beijando os pés de Jesus. E é louco que uma adoração até extravagante, né, uma adoração, quando você consegue atingir esse clímax, né, de adoração, de uma vida de adoração, as pessoas se sentem até incomodadas muitas vezes. Às vezes pessoas maduras, porque eles eram discípulos maduros, pessoas maduras que andavam com Jesus, mas elas se sentiram constrangidas, né? E eu paro para pensar e para avaliar, e eu falo, Jesus, me ajuda a compreender e entender os ambientes onde eu não me julgue na prepotência de que eu tenho minha posição, eu tenho o meu cargo, eu tenho minha função aqui dentro da comunidade, mas eu não consiga ter a sensibilidade suficiente para entender quando de fato eu preciso oferecer a minha adoração de uma forma que vai corresponder àquilo que você deseja receber no momento.
sabe? Eu acredito que a gente precisa ser levado a cada dia a uma esfera de conhecimento maior sobre essas questões, né? Sim, e o que é muito legal sobre a referência que você deu do texto bíblico é que a adoração ela está muito relacionada com a oferta que é entregue a quem você conhece. Exato. Então, o próprio conhecimento de Deus, o conhecimento de Cristo é o que te move a fazer isso, né? Você não vai adorar algo que você não conhece ou algo que você Exato. não entende, ou no mínimo você vai adorar de forma errada. E não vai ser uma adoração genuína, não vai ser algo, não vai ser uma entrega, uma oferta genuína. E o que é importante a gente observar no texto é ela de alguma forma tem uma percepção, uma visão de Cristo que o próprio Cristo permitiu lhe ter, né? O próprio Cristo permite que ela tenha uma percepção, né, de quem ele é naquele momento de uma forma divina, a ponto de que ela esteja ali numa situação até muito delicada, né, pro cenário político, social e tal. Mas ela está nessa posição porque, de alguma forma, ela conheceu a Jesus num nível que aquilo agitou algo no interior dela e fez com que ela precisasse se prostrar. Ela quase que como uma necessidade. Ela não tinha muito para onde ir ali a partir daquela revelação que ela tem do próprio Cristo. Então, é interessante a gente observar isso, porque às vezes a ideia do conhecimento de Deus que nós temos é um pouco limitada e destoa da verdade. Porque a gente conhece o Deus das Escrituras, ou o Deus daquilo que a gente ouve a respeito das Escrituras, mas é importante também que em adoração a gente conheça o Deus que se revela a nós, mediante as Escrituras, na base das Escrituras, mas que se revela a nós. Afinal, o conhecimento de Cristo ele é também experimental. O conhecimento de Cristo é relacional. Exato. Quando a gente fala em conhecer Jesus, não se trata apenas de ler a Escritura e saber ali o que o texto diz a respeito de Jesus. É claro que essa é a nossa base e referência, mas é aquilo que ele se permite conhecer a nós. E isso vai se alinhar muito com o nosso estilo de vida, com aquilo que a gente vai viver de fato na prática. E o que eu fico pensando é que, tipo assim, o que é que aquela mulher percebeu e teve como revelação que os discípulos que estavam com Jesus o tempo todo sentados à mesa não perceberam? Ou não tiveram essa revelação? Sabe? Porque... E é muito claro pra mim que eles não tiveram essa revelação, porque quando ela se prostra e adora, a primeira coisa que ela recebe não foi incentivo, foi crítica. Então eu fico assim, cara, o que é que essa mulher viu? O que é que essa mulher conseguiu acessar que esses discípulos não tiveram a capacidade de perceber e acessar? E olha que eles estavam com Jesus o tempo todo. Sim, não, isso é maluco, assim, porque é muito interessante que o ser humano, de uma forma geral, tudo que ele faz, ele visa de alguma forma um benefício. Então, se eu trabalho, se eu vou à igreja, as pessoas, mesmo que inconscientemente, elas buscam se beneficiar daquilo. Elas têm uma fé porque elas querem obter bênçãos e tirar alguma vantagem daquilo de alguma forma. Acho que é meio que da natureza caída do homem buscar sempre um benefício, uma vantagem. Até mesmo num relacionamento, por exemplo, conjugal, as pessoas se casam muitas vezes esperando ter benefícios da outra pessoa. O que essa pessoa vai ser para mim? Se essa pessoa vai me fazer feliz de fato, e se o que ela tem para me oferecer, né, se ela é bela o suficiente, se ela tem características que me agradam. Então, assim, é sempre algo que me agrade, que me traga benefício. E a adoração sincera e verdadeira, ela é isenta disso. Ela não tem interesse. Ela é entrega. É oferta, é você entregar algo sem nenhum interesse, sem nada em troca. Aquela mulher, talvez humanamente, não teria nada a receber em troca fazendo o que ela estava fazendo. Talvez aqueles que se assentavam à mesa teriam algo para desfrutar ali, né, do Cristo, mas ela não tinha nada, literalmente, ela não tinha nada nem a ganhar nem a perder. E isso é muito louco, né? Porque só o próprio Deus pode gerar isso em nós. Por isso que é impossível a gente viver uma vida de adoração, a não ser que o próprio Cristo nos converta a uma vida de adoração. A não ser que Ele mesmo faça algo em nós que nos condicione a viver em adoração. Porque Ele é a adoração perfeita. Ele é a oferta perfeita ao Pai. Então, só Ele
que é a oferta verdadeira, que é a verdadeira adoração, né? O próprio Jesus, só ele pode nos vestir desse novo homem e nos habilitar a viver em adoração, essa entrega, essa oferta que não tem interesse nenhum. Por isso que é tão importante, às vezes, a gente abordar esses temas, porque a gente volta para a essência. Sim. Aquilo que a gente faz numa rotina, num rito, né? Num protocolo, acaba se tornando muito normal para nós, e às vezes a gente começa a inverter os valores dos nossos próprios interesses. Sim. Né? Até mesmo serviço na igreja, no ministério, serviço num grupo pequeno, serviço de auxiliar alguém na igreja, auxiliar um líder, até mesmo uma ação que aos olhos de todos podem ser algo muito, muito bacana, muito positivo. Pô, a pessoa participativa, alguém que gosta de servir, até mesmo o serviço ele pode ser carregado de interesses Exatamente. distorcidos. O cara quer se beneficiar de alguma forma, ele quer que alguém veja o que ele está fazendo. Quer ser notado, né? Ele quer ser notado, ele quer ser reconhecido. Então, na verdade, Jesus fala que a pessoa já ganhou o galardão, né? Ela já tem o galardão dela. É isso aí, você quer ser reconhecido? Esse o seu galardão. reconhecimento é esse, é o seu galardão. Né? Porque você não tem mais nada a ganhar. Agora, o que o céu realmente reconhece em nós é o que ele vê de Cristo em nós. Quando o céu enxerga Cristo em nós, a oferta, né, que se entrega puramente em amor, sem nenhum interesse em troca, quando o céu enxerga essa oferta, que é Cristo em nós, aí sim ele recebe a nossa adoração de fato. O que eu percebo, né, até quando a gente para avaliar essa passagem, uma das coisas que eu parei para contemplar, né, e avaliar assim, à luz das escrituras, é que às vezes a gente precisa aprender um pouquinho sobre a questão do evangelho dos pés, né? Porque quando a gente fala sobre o evangelho das mãos, e quando eu falo sobre o evangelho das mãos, eu cultuo, eu adoro, eu ofereço o meu louvor por aquilo que as mãos de Cristo me oferecem, né? Mas quando eu vou para o evangelho dos pés, né, eu simplesmente o adoro por aquilo que ele é em essência. Porque os pés não me oferecem nada. Os pés eles são incapazes de me oferecer qualquer tipo de prazer, de alegria, de contentamento, mas eu me lanço aos pés em reconhecimento de que, mesmo que eu não receba nada, ele já é a maior oferta que eu posso receber. Isso aí. Né? Porque quando os discípulos eles estavam sentados à mesa, com as mãos eles comiam o que Jesus poderia dar para eles. Com as mãos eles se alimentavam do pão que estava sobre a mesa. Né? E como você mesmo mencionou, é muito prazeroso você buscar e adorar a um Deus onde você o adora, mas também o recebe das mãos dele. Mas no dia que nada das mãos de Jesus puder te oferecer nada, quando no dia que as mãos de Jesus não te oferecerem mais nada, será que a sua adoração ela continua sendo genuína? Será que a sua adoração ela continua sendo sustentável, né? E a gente tem que se tornar às vezes filhos mais maduros, onde fala, não, eu quero ver o evangelho dos pés, ainda que as mãos de Jesus não tenham mais nada para me oferecer, eu adoro por aquilo que ele é. Eu adoro por aquilo que ele se revelou a mim. Por isso que eu falo e percebo quão precioso foi a percepção dessa mulher de que eu não quero nem me assentar à mesa. Porque o que eu gosto é que nessa passagem chega dizendo que os discípulos estavam todos sentados à mesa com Jesus. E ela não chegou para se sentar à mesa. Ela não chegou para parar e para comer o pão com Jesus, para ouvir falar de Jesus, né, para compartilhar coração. Ela não parou para isso. Você não quero benefício nenhum, Jesus, você não está entendendo. Eu não quero comer desse pão que está todo mundo comendo, eu não quero sentar tomar o vinho que vocês estão tomando, eu não quero. Eu só quero oferecer minha adoração. E mesmo que isso me exponha ao ridículo, mesmo que isso me exponha a críticas, mesmo que isso me exponha talvez a não receber nada do Senhor, eu só quero te adorar. Né? Eu acho que isso é o conceito, é o ápice de um filho, né? De um filho maduro. Né? Um filho de que tem até um amigo meu que escreveu um livro, ele fala que a gente não tem que parar agora de abraçar o pai e revirar os bolsos dele. Né? Eu acho que essa é a adoração de um filho maduro, onde eu abraço mais, não revirando as moedinhas do bolso dele, não revirando mais aquilo que eu posso pegar do bolso dele, mas agora eu simplesmente o abraço e o contemplo e o adoro por aquilo que ele é. Né? Isso é consciência da suficiência de Cristo. É quando você entende que ele é de fato suficiente para você. Cristo ser suficiente não implica que eu não tenha necessidades, não implica que eu não precisa pedir coisas.
ou que às vezes eu realmente vou precisar me prostrar e diante de Deus falar assim, Senhor, me ajuda. Ou, na verdade, a própria palavra, as escrituras nos motivam a pedir, nos encorajam a acessar a presença de Deus como quem acessa a presença de um pai. Mas o sentimento de suficiência de Cristo é justamente entender que, ainda que eu não tenha aquilo que eu desejo, eu tenho tudo que eu preciso. Quando eu tenho a Cristo, né? Isso me lembra muito um relato no livro de Atos do apóstolo Paulo, quando ele, junto com Silas, expulsa os demônios ali de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. E as pessoas se voltam contra ele porque ele estava fazendo orou pela libertação daquela mulher, libertou aquela mulher, enfim. E as pessoas começaram a perseguir ele na cidade a ponto de que a Bíblia diz que eles foram severamente açoitados, né? E você imagina, os açoites naquela época não eram não era para brincadeira, assim. Os caras, assim, sofreram mesmo. Um negócio era sangrento, assim, né? Isso mostra, inclusive, como a nossa fé, hoje em dia, e a gente vive um ambiente de abundância de graça Sim, sem dúvida. E leveza, né? No evangelho, especialmente na cultura ocidental e tal, como é fácil, entre aspas, ser cristão no nosso tempo. Mas é louco que a Bíblia diz que depois de serem açoitados, eles foram presos, meia-noite eles cantavam. Uau. Cantavam e oravam. E eu acho legal essas duas coisas. Eles cantavam e oravam, e o relato bíblico é que eles oravam e cantavam de modo que todos os presos e toda a prisão escutava as súplicas e canções deles. Eu imagino que naquelas orações eles diziam ao Pai, Senhor, nos tire dessa situação, né? Nos ajude, nos socorra. A gente precisa de auxílio, a gente precisa de suporte. Mas ao mesmo tempo eles cantavam, ou seja, nós vamos adorar independente do que aconteça, porque eu posso pedir, eu entendo a minha necessidade, daquilo que eu preciso de Deus, mas eu entendo quem eu sou em Deus e eu tenho tudo que eu preciso quando eu estou no Senhor. Então eles cantavam, e algo que é lindo a respeito de Jesus, ainda que você não tenha interesses, ainda que você chegue para Ele puramente por quem Ele é, desejando a vida dEle expressamente em quem Ele é, Ele nunca te deixa sair de mãos vazias. Aquela mulher saiu perdoada. Paulo e Silas cantavam e teve um terremoto, a prisão veio abaixo, as correntes se soltaram, o carcereiro tentou se matar porque pensou, vai todo mundo fugir. Sim. Só que, mano, olha que loucura, né? Como os propósitos de Deus, eles são perfeitos. Eu tenho certeza que talvez a maior satisfação de Paulo naquele dia foi a salvação daquele carcereiro. Quando o cara fala assim, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu quero ter isso que você tem. Você estava açoitado, você estava lascado, machucado. E assim, eu não sei o nível, mas assim, o que era feito, a pessoa podia até morrer, né? Dependendo de como ela era ferida e açoitada. Mas ele falou assim, o que eu faço para ter isso, essa salvação? E, cara, aquela salvação é o que faz tudo valer a pena. Por isso que Paulo estava disposto a não só apanhar, como morrer. Como ele mesmo disse, você não está entendendo, não estou disposto só a apanhar, eu estou disposto a morrer se for preciso. Porque isso é uma vida de oferta, né? Isso é uma vida de entrega, de adoração. E você mencionando sobre o carcereiro, eu paro para pensar que talvez a angústia desse homem, eu preciso desse Jesus, eu preciso dessa... Porque eu percebo que quando a gente tem essa adoração madura, como eu falei, eu acredito que a adoração genuína, ela te dá uma liberdade que prisão nenhuma rouba. É isso sabe? aí. Então, assim, eles estavam ali presos, foram açoitados, foram tudo, mas assim, podem tirar tudo de mim. A minha liberdade, mas não a liberdade que foi conquistada para mim. Né? Ou seja, o Cristo que eu carrego, aquilo que eu experimentei, aquilo que eu desfrutei, cara, não vai ser prisão, não vai ser dificuldade, não vai ser problema que vai arrancar isso de mim. E a gente precisa, às vezes, ter a maturidade. Porque, por exemplo, como Paulo, ele fez isso, né? Acabou com os negócios lá do pessoal, porque arrancou o espírito lucro, da mulher, né? Que estava fazendo essas adivinhações. Ele quebrou ali com o negócio dos caras, foi açoitado. E assim, talvez ele teria tudo para questionar Deus no sentido, poxa, eu fiz aquilo que o Senhor me chamou para fazer, sabe?
Porque a atitude dele também de repelir ali o demônio, né? O espírito daquela mulher foi e era uma atitude de adoração, né? Ele poderia se questionar muito bem por que na minha adoração genuína, debaixo daquilo que eu fui chamado para fazer, eu ainda sou exposto a situações como essa, né? E assim, por isso que é o tempo todo também a consciência de que a adoração, ela pode te levar a perdas momentâneas para que você conquiste uma coroa maior, para que você conquiste uma glória maior, né? Talvez assim, o que era necessário, né? Parece ser ninguém quer ser o tipo de mensageiro que Paulo foi, né? Porque para aquele carcereiro ser alcançado, era necessário que alguém fosse preso para ministrar a mensagem dele. A questão é que ninguém quer ser o preso que vai levar a mensagem para ele. Mas alguém precisava carregar essa mensagem, né? Alguém precisava carregar essa liberdade para esse homem, né? E foi através do quê? De uma vida de adoração. Uma vida de adoração que foi revelada, que foi exposta e que superabundou, não apenas na vida de Paulo e Silas, mas na vida de todos que estavam ali. Dos carcereiros, dos presos. Então, assim, a gente precisa ter esse coração, essa mentalidade, porque eu entendo também que essa adoração a cada dia reafirma a identidade de quem nós somos, né? Eu gosto muito quando fala de Coríntios de que, como por um espelho, nós o contemplamos e somos transformados de glória em glória, né? E para mim esse versículo está muito associado à adoração. Muito forte, né? É muito associado à adoração. Porque assim, eu contemplo. E à medida com que eu contemplo, eu sou transformado. Tipo assim, eu não sou transformado porque agora eu tô seguindo um conjunto de regra. Eu não sou transformado porque agora eu tô fazendo tudo certinho. Eu não sou transformado porque agora eu não pequei mais. Não, eu sou transformado simplesmente porque eu contemplei. Simplesmente porque eu olhei. Quando fala a respeito desse contemplar, isso já me remete direto a quando o povo estava no deserto, que foram soltas entre eles, né, devido à desobediência do povo, mas foi solto entre o povo as cobras, as serpentes abrasadoras, né? E a orientação de Deus foi o seguinte: olha, todo aquele que for picado, Moisés, levanta uma serpente de bronze enrolada, né, numa haste que é muito parecida com uma cruz, e todo aquele que olhar. Uau. Seria curado. É um símbolo de Cristo, né? Exatamente, a gente sabe que é um símbolo, uma tipologia de Cristo. Então, todo aquele que simplesmente olhar, simplesmente ao mirar, será curado, né? E daí quando eu olho para esse versículo, que nós somos transformados à medida com que nós o contemplamos, e para mim essa contemplação, ela vem através do quê? De uma vida de adoração. Porque quando eu adoro, eu declaro a realidade daquilo que ele é. E quando eu contempla, exatamente. Porque eu contemplo, e a Bíblia fala que como por um espelho. E quando eu vou diante do espelho, eu não vejo o que está do outro lado, mas eu olho a mim mesmo. Então quando eu olho a imagem de Cristo no espelho, essa imagem começa a ser impressa dentro de mim. Então eu fico, cara, é isso que eu preciso entender. É isso que eu preciso mirar. E olhar para o espelho e enxergar Cristo é enxergar a vida do homem da cruz, né? Exato. E o evangelho, o caminho do evangelho, que é o caminho da adoração, é o caminho da cruz. É o caminho daqueles que deixam a própria vida para carregar uma cruz ou carregar uma causa maior. Ou seja, a própria morte. Carregar a cruz. O que é se não carregar a própria morte, né? Morrer todos os dias para as próprias práticas, para a própria vida, para viver o próprio Cristo, para viver Jesus. Isso é muito forte porque quando a gente pega exemplos como o de Paulo e Silas, por exemplo, e tantos mártires, né, ao longo da história da igreja, pessoas que viveram uma vida de adoração a Deus, talvez algumas delas não tinham nenhuma relação com música, mas as suas vidas eram ofertas, suas vidas eram uma adoração. Exatamente. A Deus, aquela coisa de eu não tenho nada para perder, não tenho nada para perder. Se eu tiver que ser dilacerado por um leão aqui numa arena, eu vou ser dilacerado. Se eu tiver que perder meus filhos, perder minha família, eu estou disposto a qualquer coisa por conta dessa causa, a causa dessa mensagem, né, do Evangelho. Isso é viver Cristo, né? E isso é viver a adoração, que está muito além dos nossos holofotes, que está muito além dos nossos palcos, da nossa boa música. Está muito além, né, dos nossos telões de LED. Com certeza. E da nossa musicalidade. Assim, uma adoração que eu percebo e assim, me constrange é a própria vida de Estevão, cara. A Bíblia fala que enquanto ele era apedrejado, cara, ele estava feliz. Ele estava vibrando, sabe?
E ele viu o Filho do Homem em pé para recebê-lo. Cara, É. assim, que tipo de adoração é essa? Sabe? Onde, em meio à dor, sabe? Em meio ao sofrimento, ele continua oferecendo essa adoração, É. sabe? Ele viu o Filho do Homem em pé à destra do Pai para recebê-lo, cara. E isso me lembra de um testemunho onde o Bill Johnson, a gente conhece o Bill Johnson, mas ele tinha uma esposa, essa esposa faleceu e assim, ele fez o funeral e no dia seguinte, se não me engano, a esposa dele fez o funeral no sábado e no domingo era o culto, né? E naturalmente a esposa faleceu no sábado, o que todos acreditavam era que ele não estaria presente no culto. Mas de repente ele sobe para ministrar no culto dominical e todos ficaram pasmos, né? E todo mundo fala, mas por que você está aqui? Né? O funeral da sua esposa foi ontem. Você deveria estar em casa, enlutado, né? Enfim, existe tempo para todas as coisas. O tempo do luto também ele é justo. E ele compartilha, ele diz mais ou menos de que é claro que eu ainda sinto a dor da perda, mas é somente nessa vida que eu vou ter a oportunidade de adorá-lo em meio à dor. É somente nessa vida que eu vou ter esse privilégio de adorá-lo em meio à dor. Na eternidade não existe mais dor, não existe mais sofrimento, não existe mais problema. Então eu vou adorar em um ambiente perfeito. Mas aqui nessa vida é o único ambiente onde eu vou ter o privilégio de adorá-lo em meio à dor. E eu vejo isso, e isso foi uma flecha no meu coração, porque quando eu vi, para mim foi remetido à história de Estevão. O cara estava sendo apedrejado. Ele continuava com um sorriso no rosto. Ele continuava vibrante. E assim, a gente precisa aprender a alcançar, talvez, esse nível de percepção e de maturidade. E é tão legal você falar isso, porque a gente coloca a felicidade e o sofrimento como coisas antagônicas, né? Coisas opostas. E, na verdade, existe sofrimento numa vida de felicidade. Existe sofrimento numa vida de plenitude. O sofrimento ele é necessário numa vida de felicidade e plenitude, porque o sofrimento ele é parte da nossa vida e da nossa carreira em Cristo e no Senhor. Fugir do sofrimento é uma ilusão. As pessoas estão o tempo todo em busca dessa fuga do sofrimento. É claro que ninguém, né, como ser humano, quer viver sofrendo. Mas o sofrimento, a dor, ela é parte da jornada da felicidade, porque ela é parte da jornada com Cristo. Portanto, o que eu enxergo nessas pessoas que tinham um sorriso no rosto, que tinham alegria, que tinham vigor no sofrimento, é que nelas habitava a plenitude de quem Jesus é. Exato. E justamente a plenitude de quem Ele é nos torna capaz de sorrir na dor, de cantar no sofrimento, no caos. É justamente a plenitude de quem Ele é, porque isso é satisfação. Mas a gente incessantemente fica correndo atrás de coisas que nos satisfaçam. Seja em relacionamentos, seja em amigos, finanças. A gente corre, né? A gente vive uma vida louca aí atrás de satisfação, de alguma forma. Satisfação numa carreira, num sonho a ser alcançado. E a gente fica buscando essa satisfação, sendo que a satisfação está aqui. Exato. A plenitude está aqui. E ela não está isenta de sofrimento, ela não está isenta de desafios. Mas ela é cheia, ela é plena, né? Uma vida em Cristo, ela é plena, independente da dor. Eu acho muito interessante ver exemplos como esse. Eu me lembro de um exemplo também de Shed à beira da morte ali, falando que estava se desmamando dessa vida, sentindo muita dor ali antes de morrer. E ele fala que ele estava se desmamando da vida, assim, que ele estava com muitas dores no corpo, mas ele estava muito feliz que ele estava chegando um pouquinho mais perto de Jesus. E assim, né, nos últimos dias da vida dele, ele compartilhou isso num vídeo muito lindo, inclusive. E eu acho isso muito pesado, porque essa consciência é o que ele faz em nós por dentro, né? É o que ele faz, a forma como ele nos muda por dentro, que nos faz ser plenos assim
numa cama com uma doença, ou de repente perdendo muitas coisas, ou sofrendo a dor de um luto, ele consegue nos dar plenitude, satisfação, sentimento de satisfação, de completude no meio desse caos. Enquanto pessoas que às vezes podem ter humanamente tudo, continuam se sentindo vazias, incompletas, porque não tem aquilo que realmente as satisfaz. E como você mencionou, às vezes a gente fica nessa tentativa, né, de desvio do sofrimento, porque a gente não consegue enxergar aquilo que o sofrimento é capaz de gerar em nós, né? Talvez uma pessoa aprovada, uma pessoa consciente daquilo que Cristo é, daquilo que Cristo pode fazer, e a gente se desvia dessas questões, né? E eu acredito que quando a gente consegue atingir essa maturidade de uma adoração, é aflorada em nós a eternidade. Por isso que pessoas como essa, como você mencionou, Shed, uma vida de adoração, ela aflora em você o senso de eternidade. Ele falou, tô desmamando essa vida, cara. Eu tô atingindo aquilo que já habita em mim, que é a eternidade de Cristo. Eu só vou passar para o outro lado, sabe? O fundador da Jokun, o Theo Hayashi, ele conta isso, que ele teve um encontro com o fundador da Jokun pouco antes da morte dele, e ele compartilhou, falou várias coisas, compartilhou várias lições, mas ele falou pro Theo Hayashi, tipo assim, o seguinte, ele falou, I see you in the other side. Tipo assim, eu te vejo do outro lado. Tipo, daqui a pouco a gente se vê. E eu fiquei pensando, assim, parece ser uma frase simples, mas eu falo, cara, que senso, que propriedade esse homem carregava a respeito de eternidade. Ele falou, é só uma passagem. A gente vai se ver de novo. A gente vai perceber de novo. A gente vai conversar de novo. É só uma passagem. Essa vida precisa ir. Esse corpo precisa morrer, sabe? E para mim, eu acredito que essa compreensão é só a adoração que pode forjar em nós. E a adoração, ela vai continuar na eternidade, exatamente. Né? Ela não vai parar. É uma das coisas que, na verdade, nós faremos em eternidade que nós já iniciamos aqui. Né? Nós podemos... É engraçado que pregar a palavra são coisas que nós faremos aqui. Acabou. Realização de milagres são coisas que nós faremos aqui. Profecia, dons, são coisas que nós faremos aqui. Mas uma coisa que vai permear, mesmo após a nossa morte, é a vida de adoração. E assim, não é trazendo graus de importância, mas a gente sabe sobre a importância dos dons, a prática disso na igreja. Mas às vezes... o entendimento verdadeiro da adoração não traz competição entre essas coisas, exatamente. Essas coisas. Mas assim, às vezes a gente está muito mais preocupado, às vezes, em pregar sobre... A gente dá muito mais ênfase, às vezes, por exemplo, sobre dons. Você tem que colocar a mão e isso vai acontecer, vai fazer aquilo. Se orar em línguas, a gente dá muito mais ênfase, às vezes, para uma questão como essa, do que para um ponto que nós vamos carregar para a eternidade, que é uma vida de adoração. E que, na realidade, a manifestação dos dons, ele tem que ser um resquício, um reflexo, um fluido de uma vida de adoração, sabe? Então, a gente tem que ministrar, assim, sobre os dons, sobre falar em línguas, sobre sinais maravilhas, dons de fé, enfim, várias outras coisas, mas isso tudo parte do quê? De uma vida de adoração, sabe? De uma compreensão genuína sobre isso. Então a gente tem que falar, a gente tem que ensinar muito mais sobre a adoração, porque é uma realidade que a gente vai viver na eternidade. Ela não se limita só aqui, né? Então, tanto é que às vezes eu percebo que a gente tem que aprender. Até porque não é só para os homens, né? Exatamente. A adoração é para tudo que tem contato com Deus e que o contempla. Exatamente. Não tem como algo contemplar a Deus e permanecer simplesmente da por mesma estar forma. Exposto a Deus já está oferecendo uma adoração. De alguma forma precisa entregar, né? Exatamente. A natureza já o adora, né? Os pássaros, os animais já o adoram. Ou seja, tudo que está debaixo da exposição de Deus, ela oferece uma adoração, né? E assim, eu acredito e sei que o diabo entende a importância de tal assunto, né? Que o tempo todo ele procura trazer essa perversão em relação à adoração, em relação ao conceito de uma vida de adoração, porque isso reflete várias coisas. Como eu falei, se você tem uma adoração corrompida, se nós contemplamos a Cristo como por um espelho, e isso é através de uma adoração. Se eu tenho uma adoração corrompida, eu começo a ter uma imagem corrompida, não só a respeito de Cristo, mas a respeito daquilo que eu sou nele. Sim. Eu começo a ter uma visão corrompida, não apenas de Cristo. É uma questão de identidade também. Exatamente, mas como Cristo me enxerga, sabe? Então,
para o diabo corromper a perspectiva e a visão sobre a adoração é muito importante, porque se ele nos atinge, assim ele nos enfraquece, assim ele enfraquece a igreja, assim ele consegue tirar a revelação daquilo que nós podemos realizar em Cristo, sabe? Então eu preciso ter essa consciência muito clara e muito firmada, né? Eu preciso lutar em relação a essas questões. Então, assim, eu creio e sei que um dia nós teremos uma maturidade maior, né? Como igreja brasileira, como, enfim, várias outras coisas. E eu quero que a gente consiga perceber isso, sabe? Que a gente comece a dar importância, dar espaço para isso, sabe? A gente tem o sonho e o projeto de que tantas outras teologias do mundo de hoje, né? Teologia da prosperidade, teologia da cura, teologia dessas coisas comecem a perder o seu espaço e perder a sua importância para que assuntos como esse de eternidade, porque quando nós falamos de adoração, nós estamos falando sobre eternidade, né? Que assuntos como esse comecem a ganhar espaço e desejo no nosso coração, sabe? Que a nossa alma realmente possa anelar, que a nossa alma realmente possa aprender com isso todos os dias, né? E nosso espírito precisa ser um espírito muito consciente, né? Então eu espero que a gente consiga crescer, cara, de verdade, em assuntos como esse. Talvez Cristo é o único pão que a gente se alimenta e tem mais fome, né? A água que a gente bebe tem mais sede. De alguma forma você nunca volta a ter sede porque ele te sacia, mas você quer sempre mais dele. E eu acho que uma igreja madura, até mesmo o reflexo disso nas nossas comunidades, é uma igreja que se alimenta desse pão, que bebe dessa água, que tem contato com o Criador, que tem contato com esse ser que é adorado por nós, né? O Senhor, o soberano. E esse contato faz com que essa igreja manifeste isso também na adoração comunitária. Eu acho que um sonho é o dia que a igreja vai cantar com a estrutura, ainda que não dependa da estrutura. Vai se entregar com a música, ainda que não dependa da música. Vai ser devota com os ministros, ainda que não dependa dos ministros. Quando isso for secundário, a gente ainda precisa de muitos artifícios, às vezes, para convencer as pessoas de adorar, né? Num culto, numa reunião, enfim, a gente ainda precisa, às vezes, insistentemente constantemente convencer as pessoas a cantarem, a dizerem, a tentarem se expressar. E às vezes isso talvez seja reflexo de uma distância mesmo, uma distância na vida. Porque aquele que está bebendo, aquele que está se alimentando, que está comendo, ele quer comer mais. Então ele chega sedento, então não tem banda, acabou a luz, não tem gerador, a pessoa tá quebrantada, tá se derramando, tá adorando, e não porque simplesmente tem que adorar porque o rito está acontecendo, mas porque deseja, porque queima, né? A gente fala muito em queimar e é interessante que as canções, elas às vezes vão pegando alguns jargões. E teve uma época que falava-se muito em queimar nas canções. O pessoal escrevia, queimar, só quero queimar, vamos queimar. A minha vida é queimar. E às vezes queimar para as pessoas é vibrar, né, na hora que está cantando. Às vezes queimar, as pessoas cantam queimar como se fosse uma energia, como se fosse, eu vou me entregar, vou, né, me lançar, isso é queimar. E queimar por Cristo, de verdade, é muito mais do que o que você vai expressar ali na hora da reunião, né? Queimar por Cristo é você estar disposto a literalmente perder sua vida. Para mim, queimar remete a sacrifício, cara. Né? O sacerdote colocava o sacrifício no altar, morte, o que ele fazia? né? Ele queimava. E sabe o que ele tinha que fazer no dia seguinte? Tirar a cinza do altar, porque a adoração que foi oferecida ontem não serve para mais nada, a não ser tirada do altar. Tem que ser colocado algo novo. É isso. Tem que ter algo novo hoje. Mas ontem eu ofereci um boi. Você vai tirar agora a cinza do altar e hoje você vai dar o que você tem. Todos os dias. Então, assim, quando fala para mim sobre queimar isso, eu coloco o meu sacrifício diante do altar, eu ofereço a Deus como um culto suave, um culto racional, uma adoração racional, uma adoração consciente. Eu ofereço a Ele, mas amanhã eu tenho que ter a convicção e a ciência de que isso vai ser uma cinza. E as cinzas no altar, elas não devem servir para nada mais do que boas memórias a respeito daquilo que eu vivi em Deus. Para mais nada. Perceba como
essa reflexão é tão mais profunda a respeito de queimar do que aquilo que às vezes a pessoa só por êxtase está Exatamente. Não é um êxtase. sem que a mente floresça, né? Sem que a mente frutifique naquilo que ela está cantando. Até por isso a importância de que nas nossas canções haja essa análise. Por quem escolhe para um repertório ou para quem está cantando na igreja, a gente precisa observar essa letra que é teologia, Exatamente. que é palavra de Deus e alinhar o nosso espírito com aquilo e ver se aquilo se conecta com o que a gente crê. Eu estava até refletindo esses dias numa canção que tem me impactado bastante, que é aquela É Ele, Sim. do Drops. Legal. Né? E, pô, a letra é muito forte, né? Sim. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Né? Que diz muito do que a gente tá, falando, mas às vezes que é só música, né? Às vezes é só palavras vazias, né? E precisa ser real. Só que quando chega, por exemplo, na ponte, essa música fala: e ele virá, soberano em poder, ele virá. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E as pessoas estão ali cantando, vibrando, ele traz consigo a sua recompensa. E o texto de Apocalipse 22 fala que ele voltará e ele vai trazer a recompensa para as pessoas de acordo com as suas obras. Exatamente. Ou seja, para condenar quem vai ser condenado e salvar quem vai ser salvo. Uhum. Então, a recompensa também é juízo. Uhum. Né? A recompensa também é condenação. Uhum. E às vezes a gente está cantando aquilo ali, pô, ele traz consigo sua recompensa. Sei lá, ele vai me recompensar de alguma forma, ou sei lá, não sei o que as pessoas podem imaginar. Mas às vezes não há uma reflexão assim, precisa do que a canção está dizendo, ou da referência bíblica que está sendo exposta. E a gente precisa disso. A gente precisa disso, porque a gente está bebendo constantemente, né, dessas canções. E são palavras de Deus, então a gente tem que levar com seriedade e cantar com consciência. Eu também acho que a gente tem que avançar aí nesse novo nível. Afinal, para que Jesus cumprisse o que ele foi chamado para cumprir, ele sofreu como ninguém. Para que Cristo oferecesse a adoração perfeita ao Pai que ele tinha para oferecer na sua vida, ele sofreu como ninguém. Né? E por que eu me isentaria de sofrer para oferecer a adoração que eu preciso oferecer, né? Por que comigo seria diferente? E afinal, se Cristo nos aconselha e nos dá uma esperança para que nós venhamos permanecer firmes, porque no mundo nós teríamos aflições, é o seguinte, é a ideia de que o caldo vai entornar para vocês também. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ou seja, é possível oferecer uma adoração em meia dor. É possível você ser aprovado em meia dor. Então, a gente precisa ser consciente disso. Mas assim, Renan, a gente conversou de muita coisa aqui. Acho que a gente precisa de mais tempo pra gente desenrolar isso. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal em casa a respeito de adoração. O que você tem para falar assim como orientação pra galera? Que as pessoas vivam Cristo de acordo com o que a palavra instrui. Que elas vivam Cristo de acordo com aquilo que a gente aprende nas Escrituras e não a moda do que a gente vê por aí, do que a gente vê nas redes sociais ou do que a gente ouve de outras pessoas. A gente precisa conhecer o Cristo do relacionamento, o Cristo Amém. Da palavra no quarto, no dia a dia. E conhecendo esse Cristo, a gente precisa viver isso. Então, a igreja, muitas vezes contemporânea, não ora. A gente perdeu a prática da oração, a gente perdeu práticas tão fundamentais do estudo da palavra. Então a gente está querendo viver o Cristo à nossa maneira, né? Viver Cristo à nossa própria forma, vibrando nas reuniões, pulando, com êxtase, com animação, mas às vezes tão distantes da essência, né? Tão distantes daquilo que nos foi proposto pela palavra. Então que a igreja viva o Cristo das Escrituras, que a igreja viva o Cristo, o verdadeiro sentimento de entrega, de oferta, de adoração, que a igreja seja a adoração a Deus verdadeiramente, que volte à sua essência e volte às boas práticas. Amém, amém. Cara, muito obrigado pela sua presença, eu fico feliz de a gente sentar e compartilhar. Eu, de forma muito
E ímpar, eu aprendo muito contigo. Então, obrigado por a gente sentar, compartilhar e falar um pouquinho sobre isso. E você que acompanhou esse episódio aqui, compartilhe. Você viu a riqueza desse assunto, a abundância. Então, mande agora para o seu amigo, para um familiar, parente, faça isso. Você está servindo, abençoando a vida de alguém, compartilhando um conteúdo tão rico como esse, tá bom? Eu espero te ver no próximo episódio, mas antes de sair, aproveita e inscreva-se no nosso canal, ative aqui o sininho para que toda vez que a gente subir um conteúdo novo, você fique por dentro e seja o primeiro a ser notificado. Curta esse vídeo e que Deus te abençoe. Eu espero te ver em breve. Até mais.